Eu sempre trabalhei no turno da madrugada em um posto de gasolina que fica às margens de uma rodovia quase deserta. As pessoas acham que é um emprego tranquilo, mas só quem já ficou sozinho ali de madrugada sabe como a escuridão pode te engolir. Entre um carro e outro, o silêncio é tão pesado que chega a doer no ouvido, e a única iluminação vem dos postes altos, que piscam de vez em quando, deixando a área numa penumbra desconfortável. Eu tinha me acostumado com caminhoneiros que paravam para abastecer e contar histórias estranhas, ou com bêbados voltando de festas. Mas naquela noite foi diferente. O relógio marcava 2h25 quando ouvi o som de pneus no asfalto. Olhei para a estrada e vi um carro velho, um modelo que eu não via há décadas, vindo devagar. A pintura estava desgastada, e os faróis, amarelados e fracos, piscavam como se estivessem prestes a apagar. O carro parou rente à bomba, mas o motor continuou ligado, tremendo como se estivesse engasgado. A primeira coisa estranha foi que ninguém saiu. Esperei alguns segundos, e então dei a volta pela frente do carro para ver se o motorista precisava de ajuda. Foi aí que percebi que os vidros eram tão escuros que não dava para enxergar nada lá dentro, mesmo com a luz do posto batendo de frente. Bati levemente no vidro e disse boa noite. O vidro desceu lentamente, mas apenas uns 3 dedos de distância, e tudo que eu vi foi um olho. Um olho completamente negro, sem parte branca, fixo em mim. Não piscava, não se mexia. Fiquei paralisado por alguns segundos. Eu tinha certeza de que aquilo não era humano. O olho recuou para dentro da escuridão do carro, e uma voz rouca, quase um sussurro, disse, completa o tanque. Aquilo me arrepiou, porque o tom não era o de uma pessoa com pressa, nem de alguém cansado. Era como se fosse alguém que não falava há muito tempo. Eu hesitei, mas peguei a bomba de combustível e comecei a abastecer. Foi nesse momento que percebi outra coisa. O carro cheirava estranho. Não era gasolina, nem óleo queimado. Era um cheiro metálico, como sangue misturado com ferrugem. Enquanto o combustível entrava no tanque, notei que o ponteiro da bomba estava girando rápido demais, como se o carro estivesse engolindo o líquido sem parar. Eu já tinha passado de 40 litros, e o tanque não dava sinais de encher. Comecei a me sentir tonto, e meus olhos ardiam. Olhei para o vidro do carro outra vez, e agora havia mais de um par de olhos me observando lá dentro. 3, 4, todos negros, imóveis, refletindo um brilho que não vinha de lugar nenhum. Desliguei a bomba e me afastei, dizendo que o tanque estava cheio. A voz lá de dentro respondeu, mais baixa ainda. Falta muito. Eu já estava suando frio. Disse que não podia colocar mais combustível e, sem esperar, empurrei a bomba de volta para o suporte. Foi aí que percebi que não tinha ouvido o som do motor. Ele estava ligado antes, mas agora não fazia barulho nenhum. Mesmo assim, uma fumaça escura saía do escapamento, subindo e se espalhando pelo ar. Quando olhei novamente para dentro do carro, os olhos tinham sumido, mas algo me dizia que a coisa lá dentro ainda estava me observando. O vidro subiu sozinho, e sem fazer barulho o carro começou a se afastar, deslizando pela pista como se não tocasse o chão. Fiquei ali parado, vendo as lanternas vermelhas desaparecerem na curva. Logo depois, o poste de luz mais próximo piscou várias vezes e apagou, deixando metade do pátio do posto na escuridão total. Tentei me acalmar, mas quando fui anotar no sistema o valor do abastecimento, percebi que não havia registro de nenhuma bomba sendo usada naquele horário. Era como se o carro nunca tivesse estado ali. Fui até a câmera de segurança para ter certeza. Revi a gravação daquele momento e o que vi fez meu estômago revirar. Eu estava sozinho o tempo todo. Nas imagens, apareço caminhando até o vazio, falando sozinho, fingindo abastecer um espaço onde não havia carro algum. Não consegui terminar meu turno. Liguei para o gerente e disse que estava passando mal. No caminho para casa, enquanto dirigia pela mesma rodovia, vi, pelo retrovisor, faróis fracos se aproximando. O som do motor engasgado. Um carro antigo, com vidros escuros. Quando acelerei, ele fez o mesmo. Quando diminui, ele também diminuiu. Só consegui me livrar dele quando entrei em uma estrada secundária e dirigi sem parar até o amanhecer. Nunca mais trabalhei naquele posto, e até hoje evito passar por aquela rodovia de madrugada. Mas às vezes, mesmo na cidade, tenho a impressão de ver, estacionado em alguma esquina escura, aquele carro antigo, com o vidro abaixado só o suficiente para que um único olho negro me observe, esperando que eu encha o tanque.
Eu trabalho em um posto que fica em uma estrada estadual pouco movimentada. É um lugar isolado, cercado por mato dos dois lados, com poucas luzes além das do pátio. Quem olha de fora pode achar que é tranquilo, mas de madrugada, aquele silêncio absoluto misturado com o vento passando pelas árvores dá a sensação de que o mundo inteiro desapareceu. Meu turno começa às 10 da noite e vai até às 6 da manhã. Estou acostumado a lidar com todo tipo de cliente, desde caminhoneiros cansados até gente que aparece para comprar cigarro e café. Mas houve uma noite que mudou completamente a forma como eu vejo esse lugar. Era por volta de 13h40 da manhã quando percebi que o posto estava completamente vazio há mais de uma hora. Eu estava encostado no balcão da loja de conveniência, folheando um jornal velho, quando ouvi o som de passos lá fora. Não eram passos apressados nem firmes, era um arrastar lento, como se alguém estivesse deslizando os pés pelo chão de concreto. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. O pátio estava iluminado, e as bombas de combustível pareciam normais. Pensei que talvez fosse o vento arrastando alguma sacola ou pedaço de papel. Continuei lendo, mas o som voltou, dessa vez mais próximo, e então escutei uma batida seca na porta de vidro. Levantei o olhar e vi um homem parado ali. Ele era muito alto e magro, usando um macacão de mecânico sujo de graxa. O rosto estava parcialmente coberto por um boné encardido e a aba projetava uma sombra sobre os olhos, mas algo na postura dele me deixou desconfortável. Abri a porta e perguntei se precisava de alguma coisa. Ele respondeu com uma voz baixa e rouca, quase arranhando. Meu carro ficou sem combustível. Pode me ajudar? Olhei para o pátio e percebi que não havia nenhum veículo. Estranhei, mas perguntei onde estava o carro. Ele apontou para a estrada, para um ponto escuro depois da curva. Eu não conseguia ver nada lá, mas por educação, peguei um galão, enchi com gasolina e segui com ele. Assim que passamos do limite da luz do posto, o frio bateu. E não era só a temperatura do ar, era um frio interno, como se algo tivesse drenado o calor do meu corpo. O homem não dizia nada, apenas caminhava à minha frente, com passos longos e aquele som de arrasto no chão. Depois de uns 150 metros, vi o carro. Pelo menos, achei que fosse um carro. Era um veículo antigo, com a lataria quase toda coberta de ferrugem, e as rodas pareciam tortas, como se não sustentassem o peso. As janelas estavam completamente embaçadas, e havia um odor forte no ar, uma mistura de gasolina velha e carne apodrecida. Quando me aproximei para abrir o tanque, percebi que o carro estava úmido, como se tivesse sido deixado na chuva, mas não havia chovido naquela noite. A superfície estava fria ao toque, gelada como metal deixado no congelador. O homem ficou parado, observando em silêncio. Enquanto eu colocava o combustível, comecei a ouvir um som abafado vindo de dentro do carro, como se alguém estivesse respirando com dificuldade. Olhei para as janelas, mas não consegui ver nada lá dentro. Quando terminei, o homem se aproximou, pegou o galão e colocou no chão. Então, com a mesma voz baixa, perguntou: "Você consegue ver quem está lá dentro?" O jeito que ele perguntou me fez gelar por dentro. Respondi que não e dei um passo para trás. Ele então se abaixou, encostou o rosto na janela e ficou assim por alguns segundos, imóvel. Quando se endireitou, olhou para mim e disse: "Eles também não te veem." Sem dizer mais nada, entrou no carro e girou a chave. O motor não fez barulho algum, mas o carro começou a se mover, deslizando para frente de forma estranhamente suave. Ele seguiu pela estrada e sumiu na curva, sem emitir qualquer som. Voltei ao posto o mais rápido que pude. Quando entrei na loja de conveniência, notei que o relógio marcava 5h10 da manhã. Mas eu tinha certeza de que não havia passado mais de 20 minutos desde que saíra com ele. Mais tarde, com a claridade do dia, decidi verificar as câmeras de segurança. Nas imagens, apareço saindo com um galão de gasolina e caminhando sozinho pela estrada. Não havia homem algum ao meu lado. Não havia carro na beira da estrada. Só eu, parado no meio do nada, olhando para o escuro, mexendo no ar como se estivesse abastecendo algo invisível. Nunca falei sobre isso com ninguém do trabalho. Mas desde aquela noite, sempre que o vento sopra mais forte e o pátio fica vazio, tenho a sensação de que, a qualquer momento, vou ouvir aquele arrastar de passos se aproximando da porta de vidro. E se ele voltar, não sei se terei coragem de segui-lo de novo.
Eu trabalho num posto de gasolina de beira de estrada que fica aberto 24 horas. É um ponto solitário, cercado por campos abertos e algumas árvores retorcidas que mais parecem sombras deformadas à noite. Durante o dia, é até movimentado, mas depois da meia-noite a sensação é de que não existe mais ninguém no mundo. Meu turno é sempre o da madrugada. Muitos amigos já disseram que não aguentariam trabalhar nesse horário, e eu sempre respondi que é tranquilo, até aquela noite. Era inverno, e a neblina estava tão densa que mal dava para ver as bombas de combustível a poucos metros de distância. A iluminação fraca do pátio criava manchas amareladas no branco espesso, como se houvesse algo escondido ali, apenas esperando para ser visto. Por volta das 2h15 da manhã, um carro parou do lado da bomba mais afastada. Eu estranhei, porque a maioria das pessoas prefere estacionar perto da loja de conveniência para ficar mais iluminado. Era um sedã preto, antigo, mas bem conservado, e os vidros eram escuros demais para enxergar quem estava dentro. Peguei a bomba de gasolina e me aproximei, esperando que a janela se abrisse. Foi então que percebi que, por dentro, ela já estava parcialmente abaixada. Uma mão pálida e fina, quase sem cor, saiu de lá de dentro e segurou uma nota de 50. A voz que veio de dentro do carro era estranha, baixa, arrastada, mas sem nenhuma emoção. Completa. Aquela voz não parecia sair de uma garganta humana. Era como se fosse gravada e reproduzida por um rádio antigo, com chiados. Enquanto abastecia, percebi um cheiro forte no ar. Não era gasolina, mas algo parecido com ferro enferrujado. Era o mesmo cheiro que senti quando, anos atrás, cortei a mão com um pedaço de metal e ela sangrou bastante. Olhei para a bomba para me distrair, e notei que o visor marcava um valor absurdo para a quantidade de combustível que eu estava colocando. Não fazia sentido. O tanque de um carro normal não comportaria aquilo. Foi quando olhei de novo para dentro do carro. A neblina parecia ter se acumulado lá dentro, como se o veículo fosse preenchido por uma fumaça espessa. Não consegui ver o rosto da pessoa, mas havia movimento. Não um movimento normal de quem está sentado. Era como se algo se contorcesse no banco traseiro. A bomba travou, indicando que o tanque estava cheio. Entreguei o recibo para a mão pálida, que o pegou devagar, quase como se não tivesse força. O carro não fez barulho algum quando ligou. Nenhum som de motor, nada. Ele simplesmente começou a se mover para frente, deslizando pela neblina. Foi nesse momento que percebi algo que me fez gelar. O sedã não tinha placa. Nem na frente, nem atrás. Fiquei parado, tentando processar o que tinha acontecido, quando escutei um som atrás de mim. Era o barulho de passos na brita do pátio. Virei rápido, e no meio da névoa vi uma mulher de vestido branco, descalça, andando em minha direção. O vestido estava encharcado e sujo de lama. Ela se aproximou tanto que pude ver o rosto. Era pálida, os olhos fundos e os lábios arroxeados, como se tivesse ficado muito tempo na água fria. Ela parou a menos de 2 metros de mim e falou com uma voz trêmula. "Você abasteceu o carro dele?" Eu não consegui responder. Ela repetiu a pergunta, mas dessa vez os olhos dela começaram a lacrimejar, não com lágrimas, mas com uma água escura, quase preta. "Ele não pode ir embora." Antes que eu pudesse reagir, ela simplesmente desapareceu. Não correu, não se virou. Sumiu na minha frente, como se tivesse sido apagada da realidade. Corri para a loja, fechei a porta e fiquei olhando pela vidraça. Naquela noite, nenhum outro carro apareceu. Quando o dia amanheceu e a neblina se dissipou, fui até o local onde o sedã tinha parado. No chão, havia uma marca circular escura, como se o concreto tivesse sido queimado. E no meio dela, encontrei algo que me fez perder o sono por muitas noites. Uma pequena fotografia antiga, desbotada, mostrando um carro idêntico ao que vi. Dentro dele, no banco traseiro, estava uma mulher de vestido branco, olhando para a câmera com o mesmo rosto e os mesmos olhos fundos. Eu ainda trabalho no posto. Não porque eu queira, mas porque, de algum jeito, sinto que se eu for embora, aquele carro pode aparecer em outro lugar. E alguém, sem saber, vai abastecer para ele continuar rodando por aí. E você, se trabalha em posto ou conhece alguém que trabalha, diga para prestar atenção. Porque nem todo cliente que chega de madrugada está vivo. Trabalho como frentista há quase 10 anos. Já vi de tudo,
bêbados tentando pagar com moedas estrangeiras, motoristas que dormem no volante, gente pedindo para eu dar só uma olhadinha no motor às 3 da manhã. Mas nada se compara ao que aconteceu há 2 meses. E, desde então, trabalhar à noite nunca mais foi a mesma coisa para mim. O posto fica numa rodovia pouco movimentada, cercada por mata fechada dos 2 lados. De dia, passa muito caminhão e carro de viagem, mas de madrugada, você pode passar horas sem ver ninguém. É um silêncio que parece pesar no ar, quebrado só pelo som distante de grilos e pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Naquela noite, eram quase 3 da manhã e eu estava sozinho. O outro frentista tinha saído mais cedo porque estava passando mal. Fiquei sentado no balcão da loja de conveniência, olhando para as bombas pelo vidro. A iluminação é boa, mas não o bastante para afastar a sensação de que a escuridão ao redor está sempre se aproximando. Foi quando o telefone fixo da loja tocou. Isso já era estranho por si só, ninguém liga para o posto nesse horário, e quando liga, é no número da administração, não no da loja. Atendi, e do outro lado, uma voz feminina, baixa, quase sussurrada, disse: "Ele está vindo." Eu não consegui responder. A ligação caiu logo em seguida, com aquele ruído seco de telefone desligado à força. A princípio achei que fosse trote. Mas alguns minutos depois, vi um farol surgir lá longe na estrada. Um carro vinha devagar, como se estivesse procurando algo. Só que, conforme se aproximava, percebi que não ouvia barulho de motor. Ele parou na bomba mais distante, a que fica mais perto da mata. Era um carro antigo, azul escuro, com a pintura gasta. O motorista não saiu. Eu coloquei minha jaqueta e fui até lá. Quando cheguei perto, notei que o vidro do lado do motorista estava baixado só uns 2 dedos. Por essa fresta, ele falou, com uma voz rouca e arranhada: "Enche o tanque." A luz da bomba iluminou um pedaço do rosto dele, e foi o suficiente para eu perceber que havia algo errado. A pele era pálida demais, quase cinza. Os olhos, fundos, com um brilho estranho que não parecia reflexo de luz. E o cheiro, um odor forte, azedo, de carne estragada. Enquanto abastecia, olhei para o interior do carro. No banco de trás, vi algo se mexendo. Pensei que fosse um passageiro dormindo, mas o movimento era estranho, como se o corpo estivesse se dobrando em ângulos impossíveis. A bomba travou, indicando o tanque cheio. Eu me afastei e disse o valor. Ele entregou uma nota velha, tão gasta que parecia que ia se desfazer na minha mão. Quando olhei para cima, ele estava me encarando fixamente. "Você trabalha aqui há muito tempo", disse, como se estivesse constatando algo. Eu não respondi. Ele sorriu, e os dentes eram todos da mesma cor da pele, sem distinção entre gengiva e esmalte. Depois deu partida no carro. Só que, de novo, não houve barulho de motor. O veículo simplesmente começou a andar, desaparecendo na escuridão. Voltei para dentro, tentando me convencer de que estava cansado demais e imaginando coisas. Mas quando fui colocar o dinheiro no caixa, percebi que a nota que ele me deu estava completamente seca de sangue. E não era pouco, a textura era grossa, e o cheiro metálico era inconfundível. Joguei no lixo, lavei as mãos e tentei não pensar mais nisso. Só que não acabou aí. 1 hora depois, o telefone tocou de novo. Atendi com a voz trêmula, e era a mesma mulher. Eu disse que ele estava vindo. Mas ele vai voltar. Antes que eu pudesse perguntar quem era, a ligação caiu. Fiquei o resto da madrugada em estado de alerta, olhando para a estrada. Nada mais apareceu. Quando o dia clareou, fui até a bomba onde ele parou. No chão, havia uma marca circular, mais escura que o asfalto, e no centro dela, um pequeno tufo de pelos encharcados de sangue. Mostrei para o gerente no dia seguinte, mas ele só deu de ombros e mandou limpar. Perguntei se o telefone recebia chamadas externas e ele disse que não, que a linha era só para uso interno. Desde então, às vezes, no meio da madrugada, o telefone toca e ninguém fala nada. Outras vezes, escuto apenas a respiração lenta de alguém, como se estivesse me ouvindo do outro lado da linha. Eu não sei quem é aquela mulher, nem quem, ou o que, era o homem no carro. Mas aprendi uma coisa: se você trabalha num posto de gasolina, principalmente de madrugada, e receber uma ligação dizendo que ele está vindo, acredite. Porque se não acreditar, pode ser você quem vai acabar no banco de trás.